É um privilégio. Eu tive uns dias muito adoentado e estava passando bem mal. Sexta-feira passada, o Cláudio Carmelo foram, era 1h da manhã, me levaram em medicamento e estava infartando. E aí eu comecei a falar com a Caína Rara, foi com a Paula, uma de vocês duas que eu fiquei a falar, que eu precisava me contactar com alguém naquele momento para não deixar aquilo acontecer. É umas situações muito delicadas que se passaram. Mas eu louvo a Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Amém. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos, antes de eu entrar na palavra, antes de chamar a vossa atenção para a palavra. Eu quero dizer algo para os irmãos, assim, que o Espírito Santo colocou no meu coração nesta manhã. E o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte, irmãos. Deus, Ele sempre quis se relacionar com o seu povo. Deus sempre quis falar com o seu povo. Mas, irmãos, nós nos últimos tempos, irmã Gleice, temos condicionado Deus. E antes de eu entrar nessa mensagem, eu quero falar isso com vocês. É assim, irmã Lu, Deus manda você ir para tal lugar, mas daí você fala assim, Senhor, eu vou para Guiné-Bissau, mas só se o Senhor prover a minha água de coco. Um exemplo. Presta bem atenção. Deus não vai te dar água de coco, viu? Não vai haver água de coco. Ou você vai crendo que Deus vai prover água de coco lá, depois que você for, ou então você esquece. Você vai ficar murmurando. Vai ficar murmurando. Glória a Deus. Nem você vai. Você não vai sair do lugar. O Senhor disse para mim, fala essa palavra. Amém. Glória ou você vai sem ver, ou então esquece. Melhor você nem continuar. E eu estou entregando aqui uma profecia. Amém. Estou entregando aqui uma profecia. Em nome de Jesus. Claramente. E eu quero deixar isso registrado aqui também. Há corações aqui defraudando o Senhor. E o Senhor diz assim, ó, você não vai mais me defraudar. Uma coisa, Gleice, eu não ligo para a câmera, irmãos, eu falo para que todo mundo ouça. Amém. Não tem problema com câmera. Eu quero dizer o seguinte para vocês. Sabe o que é defraudar-nos? É quando, por exemplo, eu chego numa pessoa e seduzo ela. Mas quando ela se aproxima e querer alguma coisa séria comigo, eu viro as costas. A Ana Gleice falou isso comigo. Foi, Gleice? E eu quero dizer para os irmãos, não brinquem. Mas há corações, irmã Tatiana, que não está aqui defraudando o outro. O outro nem se fala. Você tem defraudado pior. Você nem imagina o que você tem feito. Mas eu quero ver quando você defrauda o Senhor. Misericórdia, Pai. Pessoa leviana dentro da igreja. Peca como se aquilo fosse, ó. Leviana, o Senhor falou. Isso era 5h30 da manhã, quando o Espírito Santo dizia no meu coração. Brinca comigo. Mas o Senhor disse, nesta manhã, que Ele é fogo consumidor. Amém. E que você não vai brincar mais. Acabou teu tempo de brincadeira. Acabou tua brincadeira, Ele disse. Glória a Deus. Pode escrever. Pode escrever. O Senhor diz, acabou tua brincadeira. Comigo você não brinca mais, o Senhor disse. Aleluia, Pai. Deus é poderoso, irmãos. Verdade. E quando você está defraudando Deus, sabe como é que você está? Você está assim, ó. Hoje eu vou lá, eu vou resolver, peraí, eu vou fazer uma campanha, agora vai dar tudo certo. Aí daqui a pouco, irmãos, o Senhor te abençoa por misericórdia, aí você vira as costas para Ele. Aí você diz, não, agora eu já posso querer andar de novo. Eu sou leviano.
Cuidado, cuidado o que você está fazendo. Cuidado, cuidado! O Senhor diz nesta manhã, muito cuidado. Amém, Senhor. Aleluia. A mão dele não está encolhida, nem o ouvido dele tapado. Porém, a nossa transgressão é que faz divisão. Cuidado. Irmãos, 1 Crônica, capítulo 13, versículo 12, por favor. 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 12. Eu sou tão acostumada a fazer mensagem, que daí, às vezes, eu até esqueci minha vida. Eu estou acostumada, cara. Amém, aleluia, amém. Com a mensagem. Glória a Deus, aleluia. Capítulo 13, versículo 12 diz assim: E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: Como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez retirar a casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Amém. Amém, Jesus. Técnico. Irmãos, eu estava analisando o que Davi falou, né? Davi teve uma preocupação no coração dele. Ele chegou a um ponto que ele disse assim: como trarei a minha arca do Senhor? E eu pergunto para os irmãos, que eu sei que aqui tem missionários, aqui tem pessoas, tem ministério, tem chamado de Deus, tem responsabilidades, né? Eu creio naquilo que Deus tem para fazer na vida de vocês, meninos. Amém. Eu creio no chamado de cada um aqui. E Davi, ele tinha uma preocupação de como trazer esta arca. Como se trata da arca, irmãos? A arca simboliza hoje para nós a presença de Deus. Amém. Porque ali na arca tinha a presença de Deus. Então Davi, ele tinha essa preocupação. Ele falou, como trazer? E agora eu pergunto para vocês, como edificar hoje uma obra, certo? Como nós vamos edificar uma obra, irmã Lu, que não venha se corromper, pastor Diogo? Porque o negócio não é agora. Eu quero ver quando chegar nos teus filhos, Joana. Eu quero ver quando chegar na minha, Thalita. Nos filhos de vocês no futuro. Nos teus filhos, Gleice. Lá, irmã Tatiana. Irmão, vocês já pararam para pensar? O que você está fazendo agora e que não venha corromper no futuro? Com o mundo que nós estamos a viver? Como que eu vou convencer o Lucas? Mas eu já falo para ele agora, falei, você vai usar tênis da Action? 20 euros. Porque eu estou te ensinando a não gastar 300 euros num tênis da Nike. Porque você vai pegar os teus 300 euros e vai pôr na missão. Porque você não está para viver para essa terra. Então você vai calçar o tênis da Action. É isso aí. Ensina o menino. Mas é muito difícil. É muito mesmo. Muito difícil você controlar se o Espírito de Deus não entrar numa adolescência. Como que nós vamos fazer isso? Como que o Lucas vai transmitir esse legado? Meu Deus, essa poder. Porque a obra nós não temos que pensar só agora, irmão. Trata-se de uma geração. Davi, quando estava querendo tirar a arca, ele ainda ia levar para Jerusalém. Estão a perceber? Mas como fazer isso, missionário? Com a geração que nós estamos a viver. Meu Deus. Porque é o seguinte, irmãos. A gente se preocupa com o crescimento. Não, a obra tem que crescer. Irmão, pastor Diogo, tudo que é vivo cresce. Não se preocupe que crescer vai crescer. Tudo que é vivo cresce. Glória a Deus. Pode ter certeza disso. Vai crescer primeiro com a obra de Deus. Quem dá crescimento é Ele, no seu tempo. Glória a Deus. Amém. Para já Ele está nos ensinando. Então tem seu tempo. Mas como que está crescendo? Essa é a preocupação. Aquela criança que cresceu atravessado,
que deitou na cama e gritou lá, disse, mamãe, eu cresci. A mãe foi ver, ele estava, em vez de ele estar inteiro na cama, ele estava de atravessado. E às vezes nós estamos crescendo de atravessado. Então não se preocupe, que crescer, vai crescer. Mas se preocupe em como você está crescendo. Amém. E o que eu quero dizer aqui para os irmãos, essa palavra que não é para o pastor Diogo, não. Ele pode pegar a parte dele ali. Também não é para o senhor, não, Cláudio. Essa palavra aqui é para a igreja. Amém. Sabe por quê? Porque às vezes se ouve uma mensagem que eu estou ministrar, toda a gente aqui pode pensar, isso aqui é para o obreiro. Eu sei que eu sou acostumado a discipular obreiro. Mas eu quero dizer assim, que a palavra de Deus diz assim, ó, que vós sois sacerdotes reais. Amém. Aleluia. Isso quer dizer que não é só o pastor Diogo que é sacerdote. É verdade. Não é só o irmão Cláudio. É todos nós aqui somos sacerdotes reais, sacerdotes santos, não é verdade, pastor Diogo? Glória a Deus. Então pega a tua parte. Não vem cutucar e dizer que é pro outro. É para você mesmo. Amém. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Como que nós estamos a crescer? De que maneira? Eu falo com Deus só quando me dá um desarranjo na barriga. Eu já digo desarranjo mesmo. Hoje é outro nome. Claro. Virose. Ah, não. Mamãe falava diferente. Não sabe disso, mesmo. Tinha outro nome um pouquinho mais comprido. Irmãos, não é isso que Deus quer. Ele não quer mais que nós fiquemos procurando subterfúgios para ouvi-lo. Mas Ele quer falar conosco. Amém. Eu creio. Ter um relacionamento muito mais profundo. Mas sabe o que acontece muitas vezes conosco, Paulo? É que nós estamos aqui a agir muitas vezes com cabeça de menino e coração de rei. Em vez de ser coração de rei, cabeça de rei e coração de menino. Você quer ver? Você quer ver por que Natan veio ter uma conversa com Davi? E por que Natan chega em Davi? Entendam bem, eu estou falando do crescimento. Ele chega em Davi e ele fala assim, ele conta uma história para Davi. Ele diz, olha Davi, tinha um homem aí, um viajante, olha bem onde que ele, olha por que ele fala do viajante. Ele é viajante é porque ele quis mostrar para Davi que Davi se perdeu. Se perdeu no caminho. Ele falou assim, teve um viajante aí que veio com outro homem, que eles tinham muitas ovelhas, Davi. Muitas ovelhas. Mas daí tinha um homem que só tinha uma ovelhinha só. E eles foram lá e pegaram a ovelhinha desse homem. Aí Davi se endemônia. Davi nem espera Natan terminar. Ele diz, esse tem que morrer. Vai pagar 4 vezes mais. Olha bem. Sabe o que Natan faz? Quando ele fala do viajante, quando ele fala do pastor, quando ele fala da ovelha, é porque ele queria transportar Davi para o passado, para o pasto. Porque ele sabia que um dia Davi teve cabeça de rei e coração de pastor. Vocês estão percebendo? Só que Davi ali, ele perdeu-se. E por fato dele estar perdido, o que ele faz? Ele diz 4 vezes. E ele mesmo decretou a sua sentença. É verdade. Ele disse 4 vezes mais. Morreu os 4 filhos dele. Filho de Betseba, Absalão, Amnon, Adonias. Cuidado com o patamar que você está. Conforme a tua posição, é a resposta que vai vir. Por isso que eu estou a dizer aqui, ó. Começa a pensar com cabeça de rei e coração de menino. Porque coração de menino é inocente.
Mas a cabeça tem que ser do mestre. Direcionada, com discernimento, irmãos, com sabedoria. Eu penso que Natan, quando viu Davi falar aquilo, ele olhou com o coração partido para Davi. Como quem disse, porque se fosse eu, Natan, nesse momento, eu estivesse aconselhando qualquer um aqui, e falasse uma coisa dessa, eu ia chorar. Porque eu sabia da sentença. Porque nós somos julgados, irmãos, conforme o padrão que nós estamos. O padrão alto que nós já se encontramos. Fique sabendo que Deus não julgou Davi como menino. Que Davi já tinha passado a fase de menino. Por isso, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Uma coisa assim que estava muito no meu coração, sabe? Sabe, irmãos, toda vez que Deus faz uma pergunta para nós, não se preocupe em responder. Porque Deus sabe que nem sempre, quando Ele faz, Ele sabe que nós não sabemos responder. E às vezes, irmã Tatiane, a gente corre lá para dar uma resposta. Um dia eu estava sentada bem ali orando. E o Senhor me fez uma pergunta. Eu falei, tu é que sabe. Vou lá eu meter a mão no fogo por isso? Tá, é doido? Falei, não meto mais minha mão no fogo por essa pessoa não, Senhor. Tu é que sabes. Vocês estão entendendo? Amém. Faz como Ezequiel. Ezequiel, ele viu a cena. Era só ossos ressequidos. Que ninguém dava nada por aqueles ossos. Aleluia, Deus. Não poderia viver dali, irmã Tatiane. Deus Santo. Por isso que Deus faz a pergunta para Ezequiel. Deus diz, pode haver vida aqui, Ezequiel? Ele disse, tu que sabe. Ele, repassa a mão. E eu te digo uma coisa, quando Deus te fizer uma pergunta, não tente responder. Deus Santo. Mas, irmãos, para Ezequiel fazer isso, ele desceu na estrutura. É sobre isso que eu quero falar. Ele desceu na estrutura onde estavam os ossos secos. Irmãos, Davi, ele queria saber algo, mas da forma dele. Estava falando isso com o pastor Diogo hoje e a irmã Josi. Ele queria que Deus trouxesse para ele uma resposta. Ele queria saber como levar a arca. Só que ele queria levar da forma dele. Então o que Davi manda fazer? Prepara os carros novos, boi, coloca a arca em cima e vamos fazer um desfile com a presença de Deus. Quantos obreiros desfilando com a presença de Deus. Aí não fica espertinho, viu? Logo vem uma pedra. Logo vem uma pedra e acaba com a junta do boi que você está desfilando. Fica esperto. E aí o que acontece? Ele achou que aquela seria a forma. Ele queria honrar a Deus. Davi queria honrar a Deus, pastor. Então ele não estava errado, irmãos, em querer honrar a Deus. Ele falou, vou preparar o melhor carro, o melhor boi, e nós vamos de volta com a arca para Jerusalém. Aí o que acontece com ele no meio do caminho? A arca, o boi, vem uma pedra, bate na junta do boi, acontece, os irmãos conhecem a história. Então, Obed-edom olha para aquilo lá, Davi, escapa, deixa a arca lá. Quantos obreiros irresponsáveis? Eita Deus. Aí Obed-edom olha para aquilo e diz assim, ninguém quiser isso aqui, eu quero, vou levar para minha casa. Glória a Deus. Aí o que ele faz? A arca Uzá já tinha tocado na arca, já tinha morrido. Todo mundo com medo da arca. Obed-edom não. Eu quero. E leva para sua casa. E a Bíblia diz que fica 3 meses na casa de Obed-edom. Verdade. E nesta casa passa a ser abençoado. Eu quero que vocês marquem bem isso aqui. Porque aqui na mensagem ainda na frente. Eu volto nesse ponto aqui para vocês entenderem. Uma coisa é nós querer Deus. Todos. Mas para quê?
Será que é para a mesma coisa? Quantos têm usado o nome de Deus? Uns chegam e dizem assim, Jesus me usa. Eu digo, irmão, nem precisa se orar para Jesus te usar, meu irmão. Olhe para você, não usa Deus. Olha para você não entregar uma profecia da carne. Olha para você. Pastor Gil, quando eu vou pregar, muitas vezes eu falo, Jesus, não deixa eu falar fiasco. Não deixa eu te usar, Senhor, por favor. Porque ultimamente está assim, irmã Joana. É mais fácil nós usar Deus que Deus nos usar. Porque quando nós estamos aqui, nós manifestamos o caráter de Deus, é tranquilo. Por isso que eu digo, irmãos, que todos nós devemos, nós queremos a mesma coisa, mas nós temos que ter consciência do certo e do errado. E você quer ver, irmã Tatiane? Não se trata de uma proibição. Era proibido Davi fazer aquilo? Não. Porque a honra, irmão, a honra, ela sobrepuja a obediência. Sabe o que é isso? Eu vou explicar para você. Deus, ele, por exemplo, ele falou comigo para estar aqui na Holanda. Eu vim, obedeci, eu vim. Mas daí tinha umas coisitas a mais que eu tinha que fazer, né? Aí será que eu estava fazendo voluntariamente para Deus? Ou eu queria negociar com Deus? Por isso eu quero dizer para Paulo e a Cainara, prestar bem atenção, porque às vezes Deus está requerendo algo de vocês nessa terra. Glória a Deus. Aqui só por estar. Mas que vocês dêem o melhor de vocês para Deus. Onde o Senhor está vendo vocês? Glória a Deus. O que acontece, irmãos? Quando eu obedeço, eu não obedeço simplesmente por obedecer. Eu vou um pouco mais além daquilo que Ele está me pedindo. Isso chama-se honra. Isso chama-se honra. Glória a Deus. Deus não quer só que você obedeça, Deus quer que você vá mais além. Porque toda obediência tem um fim, irmã Tatiana. Toda obediência tem um fim. Nós temos Jesus. Oh, glória. Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Glória a Deus. Ele provou. Como é que funciona isso aqui? Agora, eu quero dizer uma coisa para você. Depois que você morre, você não precisa obedecer. Porque daí você já não se chateia mais. Você já não tem mais orgulho, pastor Gil. Você não tem mais vaidade. E quando eu estou falando de morte, irmãos, eu não estou falando de morte física. Eu estou falando da morte que nós somos todo dia levados para a cruz. Morrer. Sabe? Quanta guerra espiritual nós temos entre a nossa carne e o nosso espírito, pastor Gil. Verdade, Deus Santo. Todo dia o pecado vem e nos chama. Todo dia nós somos assediados a pecar. Mas quando nós estamos mortos, o teu irmão te convida para caminhar uma milha, você caminha duas. O teu irmão dá um tapa desse lado aqui, você dá o outro, mas demora. Mas pronto, nós estamos caminhando para chegar nesse dia. Tem hora que você está numa situação que só está na alma. Está na carne, tem hora que está no tutano mesmo, Gleice. É uma guerra. É uma guerra. Tem hora que você não está mais nem na alma, está no tutano. Você diz, Jesus, é agora. Você já não quer mais ter os direitos. Você já colocou na tua mente que você não tem direito de ter direito. Brincar. Ai, é porque eu estou muito machucado. Estou sentindo um negócio aqui. Cainara, eu estou de mal. Você já não faz mais isso. Amém, Senhor. Aleluia. Sabe por quê? Porque você já morreu Glória a Deus. para essas coisas. Aleluia. Davi, irmãos, eu vejo muito isso aqui na Holanda. Davi, ele elaborou um plano que não era mau.
Não era mal, ele queria honrar. Mas, irmão Lu, você não honra Deus fora de princípio. Glória a Deus, aleluia. Não tem como você honrar Deus, porque Deus, irmãos, Ele se move num espaço de verdade, certo? E nesse espaço de verdade estão os princípios. Então não adianta você querer honrar Deus. Você pode colocar aqui uma oferta de 1 milhão. O Senhor diz isso aí? Eu sou dono da prata e do ouro. Glória a Não é Deus. nada. Glória a Deus. Eu quero teus princípios, fundamentos. Amém, aleluia. E sabe o que eu vejo, irmãos? A igreja, principalmente aqui na Holanda, secando o gelo. Secando o gelo, porque se você não obedece o princípio, você vai viver secando o gelo. Aleluia. Não sai do lugar. Deus santo. Deus glória. Davi fez aquele desfile, né? E ele achava realmente que estava honrando Deus. Mas Deus mostrou para ele, disse: "Ei, Davi, eu não preciso de carro, Davi. Não é do teu jeito." Aleluia. Não tem, irmãos, como nós quebrar princípio para honrar Deus. Não adianta. Você pode fazer a maior marmotagem que você fizer. Deus simplesmente vai olhar e vai dizer: marmota. Mas não é glória para mim. Você está querendo que eu te honre, mas você não está me honrando. É isso. Meu Deus. Então, irmãos, Deus não vai dar uma procuração para nós sair por aí, pastor Diogo, fazendo as coisas no nome dele. No nome dele, do nosso jeito. Dá para se ver. É a mesma coisa que ali também dá uma procuração, só que ali tem um fim, a procuração. Só que eu quero fazer do meu jeito. A minha preocupação, irmãos, não é crescer, mas como nós estamos a lidar com isso. Que resposta nós estamos a dar? Davi queria que a arca fosse para Jerusalém. Ele queria levar a arca para Jerusalém. Ele sabia que Deus tinha um propósito. Mas antes disso, a arca, ela teve que passar na casa de Obededom. Lembra que eu falei para vocês? Ela tinha que abençoar quem? A família. Tá bem? Tá. Não adianta nós vir oferecer aqui no púlpito, porque altar sou eu, altar é você. Então nós não utilizamos isso aqui como altar, nós utilizamos isso aqui como púlpito. Não queira oferecer ao Senhor algo no púlpito se você não oferece na mesa para a tua família. Se você não oferece na cama com a tua esposa ou com o teu esposo. Eu sou de rasgar o verbo. Não adianta vir querer colocar meias palavras na minha boca. Porque na hora de pecar, todo mundo sabe o nome. Aí na hora do pastor falar, fica com tabu. Glória a Deus. Ai, que medo do pecado. Você medo do pecado, o que você também faz? Aleluia. Vamos falar a verdade. Muitos pastores já fecharam a boca. O diabo já fechou a boca deles. Porque eles não falam a verdade. E a verdade é essa. O homem negando o seu corpo para sua esposa. A esposa negando o corpo para o marido. Defraudando a sua esposa. Todo dia tem um namorado. Uma namorada. É o negócio do namoro, Luiz. Crente faz um compromisso e depois casa. Crente não namora. Crente não é corrimão. Vamos ver se dá certo. Quando isso a gente vai se pegando. Dá para perceber? É assim que tem acontecido. Só que o Senhor está dizendo aqui santidade. Aí sabe o que acontece? Passa ali um rapazinho. Ui, coisinha linda. Aí o Senhor diz assim para você: por que você não ora pelo teu futuro esposo? E para de cobiçar aquilo que não é teu. Glória a Deus.
Por que você não ora pela tua futura esposa e para de cobiçar aquilo que não é teu? Eita Deus que fala na terra. Aleluia. Porque eu vou te dizer uma coisa, a gente vai andando assim, né? Aí vem aquela coisinha jeitosa, aí a gente, né? Dá aquela quebradinha assim. Aí o Espírito Santo fala aqui dentro, que isso, atenção. Aí ele fala, ui, Sandra Labacém. É desse jeito, pastor. Aí vem uma espiritualidade, mas depois que nós já quebramos até o pescoço. Eu tenho uma experiência, quando ia orar assim, eu só via treva. Quando eu comecei a orar, né, o Senhor falou para mim, ora pelo teu esposo. Eu comecei a orar, era só treva. Eu falei, o Senhor Jesus tem poder. É por aí. Deus Santo. E eu tinha mais uma coisa que eu dizia. Está aqui a irmã Lu, irmão Cláudio, a Gleice, a Thalita, uma galera aqui que escutava eu falar isso. Eu dizia, eu jamais vou me casar com um pastor. Porque eu venho de uma família pastoral. Então eu sabia as tretas que tinha. Daí eu dizia assim, não, isso nunca. Aí quando foi um dia, a Gleice começou a tirar sarro de mim. Né? Mas eu sempre disse isso, porque eu sabia que é muito difícil, irmão. Porque quer ver uma casa atacada é uma casa do pastor. Uma casa que é mais atacada. Por isso eu quero te dizer, vai orar. Começa a apresentar, diz, eu não conheço meu marido, mas eu vou orar por ele. Amém. Eu vou orar pela minha esposa. Eu vou orar pelos meus filhos. Amém. 10 anos antes do Lucas nascer, eu orava pelo Lucas. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Mas não faça isso. Meu Deus. Irmão, muito cuidado. O Senhor falava comigo claramente nessa madrugada. Está vendo defraudação. Estão me defraudando. Estão enganando. Meu Jesus. Mas o pior, você está sendo enganado. Por isso não queira manifestar aquilo que você não está fazendo. Coisa. Pessoas estão a te observar. E elas também estão te ouvindo. Pode ter certeza, Cainara, que tem gente te observando. Cada um de nós aqui tem gente observando. Nós podemos não pegar o microfone, pastor Diogo, e sair aí com... Mas tem gente te observando, irmã Tatiana. Todos nós somos observados, irmãos. Agora o Senhor pergunta assim, e aonde você vai levar elas? Aonde você vai levar essas pessoas, Lucas? Aonde? Hoje eu fui chamar a atenção do Lucas, porque ele brigou lá na escola. Eu falei para ele, então, como que a gente vai convidar uma pessoa para ir na igreja? Chega lá, está o parente do Lampião. Ai, Jesus. É? Está lá o parente do Lampião. Pior que é parente mesmo. Eu falei, que testemunho que nós vamos dar? Se nós estamos no meio da sociedade, pastor Diogo, praticando os mesmos atos. É, Deus Santo. Verdade. Como que eu vou querer a arca? Se eu sou um lampião da vida. Qual é a resposta que você está dando para o crescimento? O Senhor pergunta. Como que você vai lidar quando você for um grande empresário? Mas eu te pergunto, por que você quer ser um grande empresário? Você já pensou? O problema não é agora. Eu estou perguntando para você lá na frente. Ou você não acredita, irmã Tatiana? Que Deus pode colocar uma empresa na tua mão? Eu acredito. Principalmente se você é uma mulher muito trabalhadora. Aleluia. Eu acredito. Mas como que você vai lidar com essa situação quando você chegar lá? Que resposta que você vai dar? O teu coração vai estar na empresa ou vai estar no Senhor? Eita, glória, aleluia. Glória a Deus. Glória. Como que você vai lidar, irmão Cláudio, quando tiver uma grande igreja? Por isso, antes de você querer a glória, você tem que ser recipiente dessa glória, irmão Cláudio. Você tem que ser recipiente dessa estrutura. Você tem que ser.
Que a glória tem que estar. Vocês olham para a igreja de Apocalipse, irmãos. Todas perderam alguma coisa, pastor. Todas. Sabe por quê? Porque elas cresceram sem noção, inglês. Alguns princípios quebrados. Não comece com o princípio quebrado. Você vai perder. Você quer ver? A igreja de Pérgamo perdeu o quê? A referência. A igreja de Sardes, irmão, perdeu a vida. Porque ela pensava que estava viva, pastor Diogo, mas ela não estava. Porém estava morta. Foi isso que a Bíblia diz. É isso que a Bíblia diz. Tiatira perdeu a vergonha. Tem gente que gosta quando eu falo sobre isso aqui, de vergonha. Esmirna perdeu a força. Laodiceia perdeu o que tinha, porque ela pensava que era rica. Olha bem. Éfeso perdeu o amor. Filadélfia até reagiu, mas perdeu a coroa. A palavra de Deus diz assim: guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ouça bem, isso aqui é uma profecia. Glória a Deus. E nós hoje, irmãos, nós estamos a viver como Laodiceia. Porque as 7 igrejas, elas representam os 7 tempos da igreja na terra. E hoje nós estamos a viver a Laodiceia. Sabe o que, pastor Diogo? Nós somos ricos de palavra, ricos de profecias, dons espirituais, dinheiro tem tido sim. Vamos no Brasil, vamos ver quantos templos são erguidos. Se duvidar, templo até construído com ouro hoje em dia. O evangelho sendo negociado. Então, Paula, você, hoje, amanhã Deus vai te dar uma resposta no ND, mas hoje você deixa 50 euros aqui. Olha o negócio do evangelho. Pobre da presença de Deus. Muitas vezes, pastor Diogo, a gente olha assim, um dia sou rico, palavra, rico no louvor, rico não sei de tanto. Pobre da presença de Deus. Não sejamos como Eli, irmãos. Não sejamos como Eli, que Deus teve que usar uma criança, pastor Diogo, Samuel, para chamar a atenção de Eli. E Eli estava onde, irmã Tatiane? Deitado na cama, sobre a estrutura. Aí o que acontece? Quando a glória de Deus acaba, certo? Porque a palavra de Deus claramente fala que quando o rapaz veio dar a notícia que os filhos de Eli tinham morrido, porque era um cego mesmo, o que acontece? A Bíblia diz que incabou-se, foi-se a glória de Deus. Mas aonde que ele estava? Sentado na sua cadeira, dormindo, esperando. Vocês acham que ele era uma estrutura? Não, ele não era uma estrutura, ele estava sobre a estrutura, com preguiça. Jesus foi a maior prova de estrutura, irmãos. Glória a Deus. Ele ficou como cabeça de uma igreja, pastor Diogo. Glória a Deus. E como cabeça, irmã Tatiane, ele criou o corpo, que é a sua igreja. Aleluia. Ele criou uma estrutura, pastor Diogo, que é a igreja. E ele como cabeça, protege essa igreja. Aleluia. Glória a Deus. Por isso hoje o Senhor nos chama a atenção. Aleluia, Jesus. Te adoramos. Mas sabe, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Sabe por que Jesus conseguiu fazer isso, pastor Diogo? Porque a palavra de Deus diz, Thalita, que ele cumpriu as escrituras. Glória a Deus. Toda a escritura Jesus cumpriu todos os princípios. Aleluia a Deus. A Bíblia diz que tudo que estava escrito sobre ele cumpriu. Oh, glória. Aí Davi vai se consultar com os anciões. E eles dizem, olha Davi, a arca não é para andar em carro. Tem que ser levada pelos levitas aqui, ó. Verdade. Você não pode levar ela dessa forma. Verdade.
E ainda tem mais. Davi, existe um ritual. Todo grego tem preguiça desse ritual. Era isso aqui, ó. Andava 6 passos, parava, sacrificava um boi. Nesta caminhada foram 144 mil bois. Aleluia. Até chegar em Jerusalém. Meu Que Deus. foram Glória a sacrificados. Deus. Eu quero ver quem é que tinha essa paciência. Glória. 144 mil bois. Tinha um ritual para levar a arca. Existe uma forma de você carregar a glória de Deus. Existe uma forma que Deus está requerendo. Oh, aleluia. Eu quero dizer um prumo Deus Santo. para você conseguir carregar essa presença de Amém. Deus. Glória. Para já eram os levitas. Deus. Não questione a forma de você levar a arca. Não queira condicionar a forma de Deus à sua vontade. Aleluia. Mas, pastora Anitta, como que a gente faz para atrair a presença de Deus? Amém. A senhora só falou não até agora. Só contou os negócios. Eu queria lembrar vocês que Ezequiel, irmãos, ele quando chegou no Vale dos Ossos Secos, para já ele desceu no vale. Certo? E ele disse, junte-se ossos aos seus ossos. Pastor Diogo, pode ler para mim, fazendo um favor? 37, até o 6. E veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles. E eis que eram numerosos na face do vale, e estavam sequíssimos. E ele me disse, Filho do homem, porventura poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor, tu sabes. Então disse, profetiza sobre esses ossos e diz-lhe, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Amém. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porém, nervos sobre vós, e vos farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, amém, e porei sobre vós o meu Espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Amém. Sabe o que eu acho interessante? Que Ezequiel não chegou lá no Vale do Aço Seco dizendo, junte-se tendão com tendão, junte-se, haja sangue, haja pele, haja isso, aquilo outro. Não. Ele pegou, a primeira coisa que ele, todo profeta, a primeira coisa que ele faz é alinhar. Ele chegou no Vale dos Ossos Secos e disse, junte-se ossos com seus ossos. Porque, irmãos, a estrutura do corpo está nos ossos. E a segurança está no ápice, no dedo maior do pé. É um grande segredo. Tira o dedo do pé para você ver o que acontece, o dedo maior. Entende? Está ali, a estrutura. Por isso que ele veio, começou com os ossos. Você não vê ele falando de sangue primeiro. E o que acontece aqui, irmãos? Ele creu. Ele foi lá. Depois que ele fala. E por último, o que ele fala, pastor Diogo? O Espírito de Deus. O Espírito de vida. Depois que ele alinhou os ossos, ele começou a falar as outras coisas. Até o Espírito de vida. E aí sim pôde se pôr em pé. Não adiantava, pastor Diogo, ele chegar lá nos ossos secos e falar sangue, não sei o quê. Até o Espírito de vida poderia vir. Mas não tem ossos alinhados. Como ia ficar? E que glória que você quer carregar? Se você não está alinhado. Meu Deus. Se não estamos posicionados. Para que eu quero aquela vitória? Você nem sabe o que eu vou fazer com ela. Davi sabia o que queria fazer com a vitória. Vão pensando aí o que vocês querem fazer com essa vitória. Aleluia. Glória a Deus. Meu Jesus. Irmãos, Aleluia. sabe quem eu admiro? E deu um grande exemplo, pastor Diogo, de como trazer a presença de Deus. Davi deveria ter aprendido com Moisés. Moisés, irmãos, um exemplo de quem buscou e lutou pela presença de Deus. Deus, irmãos, ele tem objetivos específicos, irmão Tatiana. Em lugares específicos.
Objetivo específico, lugar específico, para fazer coisas específicas, pastor Diogo. Porque existe um objetivo geral. Quando a gente faz um projeto, a gente faz o objetivo geral. Depois a gente faz o objetivo específico. E então Deus, irmãos, um exemplo que eu vou dar para vocês, né? Ele manda fazer um tabernáculo. Por que Deus manda fazer um tabernáculo? Para que pudesse habitar ali, ele pudesse habitar no meio do povo. Em Êxodo 19, Deus tira o povo do Egito também. Moisés, traz o povo para o Sinai. Traz o povo para o Sinai. Diz para o povo se preparar, que daqui 3 dias eu vou descer. Eu quero falar com eles. Olha, irmã Tatiana, a proposta de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu tirei vocês da escravidão para falar com vocês. Aleluia. Para me relacionar com vocês. E Deus ainda manda eles se prepararem. Oh, glória. Aí o que Moisés faz? Moisés chega e diz para o povo. Mas antes Deus diz assim, olha Moisés, se eles, olha bem a palavra, ouvirem a minha voz e obedecer a palavra desta aliança, eles serão propriedade minha peculiar, Oh, glória. particular. Olha a Glória a proposta de Deus. Glória. Olha a proposta do Senhor. Mas fala com o povo. Moisés vai lá e fala com o povo diz, ok, Moisés, nós vamos se preparar. Aí Moisés chega em Deus e diz, ó Deus, o povo diz que vem. Aí Deus diz, tá bom, Moisés, então eu vou lá. Aí o povo se reúne em volta do Sinai, no Monte Sinai. Aí o que acontece? A Bíblia diz que começa a haver tremor, barulhos de buzina, como fogo. O que o povo faz? Corre. O povo corre para suas tendas. Aí o povo chega em Moisés e diz, não, Moisés, não. Fala tu conosco e nós ouviremos. Eita Deus. Mas não fale Deus, porque senão morreremos. O povo preferia ouvir Moisés. É a mesma coisa que eu chegar aqui e falar, ó, pastor Diogo, vá orar por mim. Né? Senhor Moisés, tem responsabilidade por mim, Diogo. Porque eu não quero ouvir Deus, eu quero ouvir você, eu não quero ouvir Deus. E vai que um dia o pastor Diogo está na carne e solta algumas. Cuidado com quem você está querendo ouvir. Cuidado. Aí o que acontece? O povo chega e diz não. Aí Deus chega em Moisés e diz, olha Moisés, o povo não quer me ouvir. Esse povo não me quer, Moisés. E olha, Moisés, eu tenho uma proposta para fazer para você. Eu vou começar algo novo com você, Moisés. Pastor Diogo, se Deus fala isso, para alguns pastores imaturos aqui, ele vai dizer, fala Deus. Deus chega e diz assim, olha, eu vou acabar com todas essas igrejas aqui. Só vai ficar a tua igreja. É Deus por aí na terra falar. Bobo. Não sabe que Deus... Tem pastor que pensa que só a igreja dele vai subir para o céu. E essa foi a proposta que Deus fez com Moisés, pastor Tio. Deus disse assim, olha Moisés, eu vou acabar com essa gente, Moisés. Essa gente não quer me ouvir. Eu vou acabar com eles. Aí Moisés podia dar uma de... Né? Dizer isso mesmo, Deus. Fala, Senhor. Deus servo ouve. Moisés disse, o quê? Te arrepende, Deus. O Senhor não vai acabar com esse povo, não. O Senhor prometeu trazer... O Senhor prometeu isso para Abraão. O Senhor prometeu isso lá no passado. Eu fui tirar esse povo do Egito para morrer aqui. O Senhor pode parar. Não aceita essa conversa. Não é esse o acordo. Moisés pregou para Deus. Bonito. E sabe o que mais que eu acho bonito? Glória a Deus. Não se escandalize. Moisés disse, que arrepende, Deus. E Deus disse, Moisés. Então Deus se arrependeu. Aleluia. Mas sabe o que eu acho bonito?
aqui é que Moisés, pastor Diogo, ele ouviu algo de Deus assim que ele talvez não tivesse preparado. Aí Deus pega a Gleice e diz, então tá, Moisés, eu vou escrever aqui o que é para o povo, né, fazer. Que já que não querem relacionamento, tem regras. Porque onde não tem relacionamento, tem regras, irmão João. Aí ele começa a escrever. Não matarás, não isso, não aquilo, não aquilo outro. Aí quando Moisés chega perante o povo, com a tábua, o povo está lá adorando o bezerro. O que Moisés faz? Isso que eu sou de pastor. Pastor tem que cheirar a ovelha e não o púlpito. Porque hoje em dia nós encontramos pastores de púlpito e não de ovelha. Sabe o que ele faz? Ele pega a tábua e ó, pá, quebra. Sabe por quê? Por causa que o povo que estava ali estava adorando o bezerro. E existia uma ordem dizendo, não adorarás outros deuses. E Moisés, para proteger o povo naquela hora, porque, irmãos, uma coisa é você ser ignorante e outra coisa é você saber. E ele já tinha acabado de ouvir Deus dizer que ia matar o povo. Aí ele pensou assim, se acontecer aqui, esse povo vai morrer. Então ele quebra. Não é que ele estava bravo, ele quebra, simplesmente quebra. Meu Deus. E vamos voltar para a conversa. Eu acho bonita essa conversa de Deus. Eu gosto muito mesmo, sabe? Dessa conversa. Glória a Deus, aleluia. Mas ele fala de uma tal forma, irmãos, com Deus, a sabedoria. Muitas vezes, Deus está querendo falar conosco. Sabe por que o povo de Israel não queria que Deus falasse com eles, irmã Tatiana? Porque eles queriam permanecer vivos. Porque quando Deus fala, Thalita, Ele começa a matar o nosso desejo. Meu Deus. Quando Deus fala, Ele começa a matar a nossa vaidade, o nosso orgulho. Quando nós ouvimos Deus, Ele começa a matar. E ninguém quer morrer. A gente quer permanecer, continuar vivo. O que acontece? A palavra de Deus, ela diz lá em João capítulo 5, versículo 25, se eu não estiver enganada, ela diz assim, que virão dias. Veja bem, virão dias em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que ouvirem viverão. Só vai viver, irmã Tatiane, porque a gente pensa que está vivo, viu, pastor Diogo? A gente pensa que está vivo e não quer morrer com a voz de Deus. Só que a Bíblia, olha o que João está falando. Chegará dias em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e quem ouvir, viverá. Aleluia, glória. Você quer ver uma coisa? Marta não acreditava. Marta jogou Jesus para o passado, jogou Jesus para o presente, para o futuro. Ah, Senhor, se eu estivesse aqui, meu irmão, não teria morrido. Sim, Senhor, eu sei que Ele vai ressuscitar. No último dia. Aí Jesus chega, olha quem ouviu a voz de Jesus. Jesus chega e diz, Lázaro, sai para fora. Eita, glória! Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês estão vendo a diferença? Glória. Mas a gente não quer morrer. Os discípulos naquele caminho que Jesus estava indo, iam tudo murmurando atrás de Jesus. Tomé achava que era aquele dia que eles iam morrer. Os fariseus criticando Jesus, vocês imaginam a situação? E Marta faz aquele ping-pong. E sabe o que nós temos problema, irmãos? Nós temos problema de lidar com a palavra para o hoje. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz assim, ó, se hoje ouvires a minha voz, não endureça o vosso coração. Amém. Jesus é hoje. Glória a Deus. A Bíblia, ela não é só um livro de história e nem de esperança, irmão Cláudio. Ela é um livro de realidade, é do hoje. Glória. Amém. Mas nós temos dificuldade de lidar com Jesus, viu? Deus santo. Nós temos dificuldade de lidar com Emmanuel, Tatiane. Deus conosco, Deus presente. Aleluia. Emmanuel
Isso é um problema Deus Santo. muito grande. Irmão, sabe qual é o nosso problema? É que nós estamos esperando algo que nós já carregamos, pastor Diogo. Algo que Jesus já fez na cruz do Calvário, já nos entregou. Mas nós estamos aqui correndo atrás de bênção. Atrás do quê, pastor Diogo? Não, tem que fazer uma campanha para não conseguir uma casa. Tudo isso já foi conquistado, irmãos, pelo amor de Deus. Você já carrega. A palavra de Deus diz, você uma bênção. Glória a Deus. Você já carrega, agora você está correndo atrás. Glória a Deus. É difícil isso. E aí, irmãos, o que acontece? Deus disse, eu vou descer. E se eles ouvirem a minha voz. A palavra ouvir, irmãos, eu queria que vocês prestassem bem atenção. Existem dois tipos de... Existe o escutar e o ouvir. Há pessoas que dizem que te escutam, mas a pessoa não te escuta. Não. Ela pode até ouvir o som. Escutar é ouvir o som. Ouvir é você prestar atenção. Verdade. A palavra ouvir, no hebraico, ela quer dizer chamar. Aleluia. A palavra obedecer no hebraico, ela quer dizer chamar. Então, para Deus, irmão Cláudio, é independente ouvir e obedecer. Você está entendendo? Porque ela tem o mesmo sentido, sabe? Ela tem o mesmo sentido. Porque para Deus, o que importa é que você ouça e obedeça. Sabe por que a gente tem dificuldade de obedecer, irmã Tatiana? Porque a gente não para ouvir. Uma coisa eu vou te dizer, o dia que você morrer e você conseguir ouvir, você vai viver. Glória a Deus, aleluia. Sabe por que você vai ver? Porque você vai obedecer. Glória a Deus. Aleluia. Entende? Em vez, irmãos, de nós ouvirmos, nós ficamos a falar, a dar conselho para Deus. Senhor, eu quero a empresa assim, 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 assim. Eu quero que o meu futuro, né, seja loiro dos olhos azuis. Ou então eu quero um neguinho assim, azulzinho, assim, azulinho, azulinho, azulinho. Para, gente. Para. Sabe que a palavra de Deus diz que Ele já teve no amanhã? Eita glória. Ele sabe o que é bom para você amanhã. Glória a Deus por essa palavra. Aleluia. Por isso nós temos dificuldade de ouvir, sabe por quê? Nós ficamos a falar, pastor Diogo, nós não temos uma conversa com Deus. Aleluia, Deus. Nós só falamos, levantamos da oração e saímos. É desse jeito. Deus Santo. Então Moisés, irmãos, ele sobe o monte. E Deus diz que o povo não queria ouvir ele. Mas o que escrever? Deus queria falar. E isso é uma preocupação até o dia de hoje. Aleluia. É uma grande preocupação. Mas sabe, irmãos, que eu achei assim muito interessante é que Moisés, ele lá por Êxodo 32, versículo 16, depois que ele prega para Deus, que ele faz tudo aquilo, ele pede para Deus se arrepender. Aí Deus fala assim para ele, Moisés, então tá bom, vou me arrepender, o povo vai continuar vivo, porém, eu vou mandar um anjo levar vocês. Aí Moisés fala, para. Olha a ousadia de Moisés, o gado. Isso que ele foi gado, irmãos, imagina se não fosse. Ele falou, para Deus, para. Eu não vou sem a tua presença. Glória a Deus. Aí Deus quer se apresentar para Moisés num sentido de teofania, de sinais. Aí o que Moisés faz? Ele fala, não, eu não quero isso. Eu não quero sinais. Eu quero um acabose. Eu quero o poder da tua glória. Eu quero o poder da tua presença. Glória a Deus, aleluia. Aí Deus, tá, Moisés, eu vou com você, tudo bem. Aleluia. Aí Moisés disse, vai mesmo? Vai. Então tá. Mas então eu quero te ver. Eu quero ver tua face. Aí Deus diz, para, Moisés. Para. Não, Moisés. Aleluia a Deus. Porque aquele que me vê, não vai viver.
Ninguém pode ver minha face. Porém, eu vou te levar na fenda da rocha. E você vai ver o quê? As minhas costas. Aí o que acontece com Moisés? Deus passa. Meu Deus, traição. Oh, glória. E eu nunca entendi, pastor Diogo, como Moisés escreveu o livro de Gênesis, ele não teve lá. Aleluia, Deus. Mas quando Moisés vê as costas de Deus, a partir dali ele recebe Oh, Espírito Santo. detalhes precisos de Gênesis. Aleluia. No princípio criou Deus os céus e a terra. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Ele viu o dilúvio. Aleluia. Sabe o que ele viu? Ele viu Noé. Aleluia. Enoque. Ele tinha dados precisos. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque Deus revelou aqui, ó, o que Deus já tinha feito. E Moisés já escreveu. Ele viu. Ele teve uma revelação do que Deus já tinha feito no passado, do que Deus estava fazendo no presente e do que Deus está fazendo no futuro. Glória a Deus. Aleluia. Por isso que até no livro dos Salmos está lá Moisés. Oh, aleluia. Sabe o que é isso, pastor Diogo? Aleluia. É que quando nós temos consciência Aleluia. de como nós vamos atrair essa glória, Ah, Deus. esta arca. Deus, glória. Ah, Ah, Deus, a mim não quer. meu Deus! Ficamos uma casa. Nós não queremos mais nada. Minha Deus, sim, ó, se querendo. Nós só queremos o poder da presença de Deus. Aleluia. Porque Ele resolve tudo, Cainara. Aleluia. Saiba, Cainara, que essa foi a grande diferença que Deus fez comigo Aleluia. nessa terra. É aquilo que você dá resposta para o que você carrega. Aleluia. 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 Moisés soube o que ele estava a carregar. Oh, Deus, santo. Moisés soube. Mas o que eu quero frisar aqui para vocês Aleluia. é que nem sempre, irmãos, quando Deus... vocês viram a inteligência de Moisés? Aleluia. Deus lá no começo, Deus diz, não, vou matar, vou matar, vou matar. O que Moisés faz? Ele vai entrando. Não, Senhor, vai negociando. Aí Deus vai cedendo. Deus vai se arrependendo. De repente Moisés vê coisa. Ele ganha o sim de Deus. Oh, glória. Nem sempre quando Deus está dizendo não para você, Ele está dizendo o que você está entendendo. Muitas vezes o não de Deus, entenda bem, é para te trazer mais perto dele, para você ficar dependente do sim dele. E não de você mesmo. Aleluia. Nem sempre o não de Deus, porque temos aí com Moisés, temos Noé. Uma vez Deus também quis mandar toda a gente para o espaço. Noé disse, pode olhar. Já aconteceu isso comigo aqui na Holanda. E o Senhor disse para mim, misericórdia com quem tem misericórdia. Eu falei, então tá. Então se arrepende, Deus. Deus santo, aleluia. É o cuidado que nós temos que ter, irmãos. Que tipo de responsabilidade nós temos trazido com a glória. Por isso que Deus testou Moisés, sabe? Por isso que Deus percebeu o coração de Moisés. Deus, glória. Por isso que não é qualquer um, irmão Cláudio, que é líder. O senhor está entendendo? Esse líder tem que ter um coração misericordioso. Esse líder, irmãos, ele tem que ter uma noção de quem é Deus. Porque a revelação, irmãos, Deus só dá a quem Ele quer. Por isso que Ele revelou. Você só conhece a glória de Deus quando ela passar, Thalita. Aleluia. Só quando ela passar. E ali Ele mostra o passado, o futuro. Moisés, irmãos, ele não somente soube lidar com a glória de Deus, mas soube como atrair sua glória. Soube como carregar isso. Não esqueça. Deus é Deus do princípio. Glória a Deus. Se você rejeitar os princípios dele, ele rejeitará você com a ausência da sua presença. Uma forma de Deus rejeitar, muitas vezes, ele diz, eu não te darei minha presença. Mas nós, irmãos, nós estamos vivendo
Um tempo que Deus quer restaurar Jerusalém. Deus quer restaurar. Onde Davi tanto sonhou em levar a arca de Deus. Hoje Jerusalém é eu e você, pastor Diogo. Hoje Jerusalém é vocês, igreja. E por isso que eu estou dizendo que esta arca, que esta glória, pastor Diogo, não faz parte só de mim, você, irmão Cláudio, obreiros aqui. Não. A irmã Tatiane, não. É todos nós, é você, cara. E você está escutando essa palavra, eu estou te tirando da ignorância. Amém. E você não vai ter, amanhã depois, muito menos você, Lucas, como chegar diante de Deus e dizer, ninguém me avisou. Eu gosto de tirar as pessoas da ignorância. Só para depois olhar para ela e dizer, eu te avisei. Ainda tem essa maldade. Quantas vezes eu fui pregar, hoje eu vou falar. Eu disse, ai, você. Hoje, irmãos, Jerusalém é eu e você. Por isso, pastor Diogo, que esta arca tem que vir. Deus está falando. Eu quero trazer esta glória. Se prepare, povo. Porque em 3 dias eu vou descer. E a minha glória vai se manifestar. Glória a Deus. Mas como que vocês vão carregar isso? Deus ama. Da maneira de vocês? Deus, glória. Lembre-se que na caminhada da arca, ela não vai chegar em Jerusalém do seu jeito, nem do meu. O Senhor diz que tem que ser do jeito dele. Caso contrário, esta arca vai para outro lugar. Aleluia. Vai para a casa de Obed-edom. Aleluia, Deus. Entendeu? Se ela não vai para Jerusalém, ela vai para a casa de Obed-edom. Por isso que Paulo disse assim, em Filipenses capítulo 4, versículo 17, eu só quero deixar esse versículo para a igreja. Paulo disse, não procureis em vós dádivas, mas procura o fruto que cresça para a vossa conta. Amém, aleluia. Vocês entenderam? Parece que eu estou falando um versículo bem aleatório aqui. Mas se você... Eu vou pregar sobre esse versículo que Paulo falou aqui. Eu vou pregar sobre Paulo. Então, sabe o que o Senhor está dizendo?